Qualquer que seja a qualidade da vida conjugal, quando uma pessoa fica viúva, ela experimenta uma ruptura dramática da sua condição. Uma ruptura, muitas vezes abrupta. Aliás, quando é abrupta, quer dizer, quando a outra pessoa morre em morte súbita, ou por acidente, ou por alguma doença dessas que mata rapidamente, talvez ainda o choque seja maior. Evidente que talvez seja maior também o choque para aqueles casais que têm uma vida em comum muito gratificante. Mas, de todo modo, as pessoas se desorganizam muito quando se rompe o casamento em geral, e em particular quando ele se rompe pela morte do cônjuge. A minha experiência é curiosa, porque mostra, por exemplo, que as mulheres ficam melhores sozinhas do que os homens, em qualquer idade. Porque as mulheres não têm muita pressa de se casar de novo. Eu não sei se é porque levam a sério o luto, que é um dos temas que nós vamos ter que discutir mais profundamente no programa de hoje, ou se na realidade curtem um pouco essa liberdade ou essa sensação de liberdade que não ter marido pode trazer para as mulheres, especialmente aquelas muito dedicadas ou aquelas que tiveram maridos muito exigentes. A verdade também é que os homens têm uma tendência para buscar uma vida fora da sua família ou fora da relação só com os filhos ou com os pais, que em geral também ganham força quando há a morte do cônjuge. Os homens, não sei se só também por razões sexuais, mas buscam mais rapidamente do que as mulheres reconstruir a sua vida afetiva. Certamente buscam também uma solução para as suas inquietações sexuais. O tema é muito interessante e envolve também ainda a postura dos filhos. Parece que os filhos se sentem também com direito a interferir mais na vida do pai ou da mãe do que, por exemplo, nos casos de divórcio. Não sei se porque, em virtude da própria legislação, eles já são sócios ou se envolvem em questões de dinheiro nas relações entre pais e filhos. O tema é fascinante e é exatamente isso que nós vamos discutir hoje no Canal Livre. O tema é fascinante mesmo que envolvendo uma condição triste e dramática como é a perda de um cônjuge, mas ainda assim envolve uma experiência de vida muito rica, muito forte, de que nós temos que talvez conhecer melhor e tirar algumas lições e algum conhecimento disso. Conosco, a empresária que hoje dirige a Vigotex e jornalista também, Cláudia Serman. Cláudia, você está com quantos anos? 33. 33. Quanto tempo você está vivo? Vai fazer 3 anos. Como é que é? Como é que foi a sua história? Você foi... Então, a minha história foi uma coisa super dramática, né? Porque na época eu estava no 7º mês de gravidez quando ele veio falecer. E também a gente nunca imagina uma pessoa de 34 anos morrer do coração, né? É uma coisa... uma fatalidade mesmo. E então eu estava no 7º mês de gravidez e é difícil falar. Desorganizou muito a sua vida? Quer dizer, a sua vida estava muito montada em função desse casamento? Estava, desorganiza, mas eu acho que ao mesmo tempo organiza outras coisas, né? De repente, depois que eu voltei do enterro, eu tive que pensar e repensar muito sobre a minha vida. E aí resolvi tocar a Vigotex, que era a indústria dele, uma indústria de confecções que está há 37 anos no mercado. E também eu tinha que me cuidar, que eu estava no 7º mês de gravidez. O fato de estar grávida, você acha que dificultou ou facilitou para você? Olha, facilitou, porque de repente o lado morte, para mim veio o lado vida. Ele deixou muita vida para mim, além da criança também, quer dizer, a fábrica, uma série de coisas que eu resolvi viver, que era a vida dele, né? Do ponto de vista sentimental, sua vida, como é que andou depois disso? Eu estou vivendo a maternidade ainda, apaixonada. Voltamos a conversar com você daqui a pouco. Conosco também a dona Lourdes César Salerno. A dona Lourdes ficou viúva com 4 filhos, é isso? 4 filhos. Há quanto tempo isso, dona Lourdes? Faz 30 anos. Agora em 30 anos. Completa 30 anos. Eu tenho 70 anos e fiquei viúva com 40 anos. E meu marido faleceu com 41 anos. Morreu do quê? Morreu de uma trombose. Também rapidamente. Morte Então.
instantânea, fulminante. Nós estávamos passeando numa cidade de Atibaia, né? E ele praticava esporte, foi jogar o mal e ali, em poucos minutos, ele faleceu. A idade das crianças na época? O mais velho, 15 anos, a menina com 13, o outro com 9 e o caçula com 3 anos. 3 anos. Como é que você se sentiu? Bem na hora mesmo, e nos primeiros dias de Bom, os primeiros dias foram bárbaros, né? Eu fiquei traumatizada por muito tempo. Mas a vida tem que continuar, né? Eu só pensava nos filhos, porque ele já tinha morrido, não tinha o que resolver. Agora eu tinha que resolver a minha situação, que foi terrível, porque ele não me deixou nada. Nem pensão, nem uma casa, nada, nada, nada. Eu tinha que começar do zero. E os 4 filhos me ajudaram bastante, me deram muita força. Eles eram muito disciplinados, não tive problema nenhum com eles. Eles procuraram me ajudar da melhor maneira possível. Então a perda do meu marido foi suprida pelo carinho deles, pela obediência, pelo amor que eles sempre me devotaram e que me devotam até hoje. Então eu devo muito da minha viveza a eles, né? Conosco também o arquiteto e empresário no setor de construção e paisagismo, Ademir Vailach. Ademir, você ficou viúvo há quanto tempo? Há 8 anos. Há 8 anos. E estava casado há quanto tempo? Há 13 anos. Estava casado há 13 anos. E como é que foi isso? Ficar sozinho, hein? Você acha, do que você viu até agora, que os homens ficam sozinhos com mais dificuldade que as mulheres? Eu acho que realmente é mais difícil para o homem mesmo, né? Eu acho, na minha opinião. Por quê? Eu acho que, como você mesmo disse, a mulher, ela, é mais fácil para ela, acredito eu, né? Pelo que a gente vê. No meu caso foi difícil. Minha mulher morreu de câncer, né? E ela durou 42 dias. Quando ela era uma pessoa ativa, normal, trabalhava com a gente, aquela coisa toda. E de repente, sentimos de um dia para o outro, fomos ao médico, mas assim, ela dura de 30 a 40 dias. E em 42 dias ela faleceu. E claro, eu tinha 2 filhos. Um com 10 e outro com 11 anos, mais ou menos, né? E realmente foi uma barra, foi muito difícil, mas a gente se preparou, nesse período aí da doença, a gente se preparou muito bem para receber isso tudo, né? Conseguiu, né? E tivemos que tocar a vida para frente. Então nós vamos aí. Era um bom casamento? Bom casamento. Não é aquela coisa que depois que morre todo mundo fica bom, não? Não. E algumas briguinhas sempre tem, né? Não, em qualquer casamento, né? Tem aquelas coisas. Isso é uma coisa natural. Mas a falta foi grande. E eu no meu caso, me senti perdido, uma carência muito grande, né? Existe naturalmente, ela cai sobre a gente. Perdido, fez o quê? Casou de novo? Casei de novo. Rapidinho? Em um ano e pouco estava casado de novo. Quer dizer, a tal coisa, a gente fica sozinho, né? Aquele problema da carência, aquela coisa toda, acho que foi isso. Mas depois fiquei 1 ano, 11 meses casado e separei. Nós vamos saber melhor os detalhes disso aqui. Podemos os detalhes depois. Nós também o economista Armando César Franco, que foi casado durante 12 anos. 12 anos, mais ou menos o mesmo tempo que o Ademir. E está viúvo há 7 anos. Também mais ou menos o mesmo tempo que esse. Com filhos também? Um casal, a menina faz 18 em agosto e o garoto faz 16 sexta-feira agora. A sua esposa morreu? Nós estávamos vindo passar as férias em Fortaleza, na casa do meu cunhado, e sofremos um acidente de carro na estrada. E ela faleceu 1 semana após o acidente e eu consegui me recuperar. Tinha mais pessoas no carro? As crianças estavam no carro, mas não sofreram nada. Nada. Eles estavam dormindo no banco de trás, não aconteceu nada com eles. Como é que você lidou com o fato de... Você estava dirigindo ou ela? Ela. Ela que estava dirigindo. Foi falha dela ou não? Não. Eram 2 caminhões ultrapassando um ao outro numa curva, num trecho da Rio Bahia, sem acostamento e com um barranco do outro lado. Quer dizer, na verdade foi falha do sistema
estradas do Brasil. Exato. E de um motorista responsável do caminhão, né? Você ficou mais ou menos que nem o Ademir também, perdidão? Olha, sem dúvida a gente entra em desespero. Eu fiquei muito tempo também machucado, né, ferido. Eu estava com hematoma no frontal, então fiquei fora do ar durante bastante tempo. Eu só fui tomar conhecimento da morte da minha esposa no dia da missa de sétimo dia. E aí a minha preocupação básica era as crianças que tinham assistido tudo, que não tinham sofrido nada no acidente, que tinham visto todas as coisas que eu não vi. Eu apaguei o acidente, só fui recobrar a consciência 15 dias depois. Então, tem toda uma experiência traumática vivida pelas crianças que eu não vivi, que eu estava completamente fora do ar, e que me preocupava muito, e que eu direcionei toda a minha vida para dar atenção às crianças e poder evitar que esse trauma tivesse alguma consequência. Você não se casou de novo? Não me casei de novo. E valeu a pena? Demais. Meus filhos são ótimos. Estamos já, logo depois de comerciar. A partir de hoje, você tem um encontro marcado todas as noites comigo no Jornal Bandeirantes. De 7h20 às 8h, o melhor do noticiário, das tendências, da análise, num programa de cara nova. Eu espero você. Até lá. Oferecimento Ford Versalhes, o 4 portas mais veloz do país. E Investimentos Bamerindo. Faça seu dinheiro fazer você mais feliz. Homem ideal. O meu. Sol ou lua? Lua. De mel. Mistério ou aventura? Romance, sempre. Uma qualidade nas pessoas. Curte a vida. Prato predileto. Aquele que ele faz pra mim. O que não pode faltar na cozinha? Olha, um bom cozinheiro e um bom segredinho. Caldo. Quinor. Quinor é você. Quinor é melhor. Nesta segunda, 8 da noite, gols e os melhores momentos do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E às 9 da noite, o Verdão enfrenta a Arte Carioca, Botafogo e Palmeiras, ao vivo para todo o Brasil. E para o Rio de Janeiro e Bahia, direto do Beira-Rio, você acompanha Internacional e Bahia. 2 jogos com transmissão simultânea na faixa nobre do esporte. Nesta segunda, 8 da noite. Oferecimento Chevy Fast Chevrolet. Venha conhecer os planos especiais de financiamento e outras vantagens exclusivas. Golden Cross. Primeiro lugar em saúde. Banespa, a força da nossa gente. E fluido de freio é Vargas. Apresentamos um cursinho feito sob medida para você. Vestibular. 18 volumes criados por professores especializados em colocar gente nas melhores faculdades. Nesse cursinho, você manda no horário e escolhe o que estudar a cada dia. Com ele sempre à mão, tem as matérias ao alcance dos olhos. Vestibular. Já nas bancas por um preço que você não encontra em nenhum outro lugar. Afinal, um cursinho sob medida tem que conhecer seus sonhos, sem perder o pé da realidade. Uma exclusividade Nova Cultural. Mira, Tonero, tus tienes vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Bien, pero que sí, pero que no, ¿es verdad? Ay, ¿cuál será el secreto de Tostines? Você pode não saber se sabe, mas conhece bem o que quer dizer a palavra Chitsu em japonês. Qualidade. Essa é a matéria-prima da fita Videolar, que lança no Brasil os modelos de 30, 60 e 90 minutos, além das de 120 e 160. Sempre uma fita sob medida. Na hora de gravar o longa, o curta, a novela, o passeio e o futebol, experimente o Videolar. Afinal, você não precisa falar japonês para saber o que eles entendem por qualidade. Canal Livre. Oferecimento Caldos Quinor. Quinor é você. Quinor é melhor.
Viuvez, esse é o tema do Canal Livre hoje. Gostaríamos de agradecer a presença da nossa plateia, da assistente social Sandra Regina Duarte, do engenheiro Círio Barbosa Lima Júnior, aqui conosco também pessoas do Clube da Terceira Idade de Caieiras, Clube da Terceira Idade da Água Branca e Comunidade Santo Antônio. E a Sandra começa falando. Eu queria falar para o Demir que não é mais fácil para a mulher. A carência, a solidão, eu acho que é uma coisa do ser humano. A mulher só é um pouco mais preocupada com os filhos, e por ela ter uma jornada dupla de trabalho, porque a gente tem que sair à luta, tem que trabalhar. Sandra, você está com quantos anos? Estou com 36. Ficou viúva com que idade? 30 anos. Grávida também, do segundo filho. E depois de quanto tempo de casamento? 5 anos. Casamento bom? Ótimo. Que todo mundo vai ter casamento bom. Não, mas o meu era bom. Mas eu já vi que o meu brigava um pouquinho. Então... Você briga, pelo menos, né? Não tem nem isso. Não, tinha brigas assim. Nunca fiquei sem falar com ele. O seu marido morreu do quê? Ele teve uma parada respiratória devido a uma crise de bronquite. Então eu acho que não é mais fácil para a mulher. É que a gente tem que, no caso, a gente se preocupa. A mulher tem uma coisa de se preocupar mais com os filhos. Não sei se é coisa da maternidade. Eu discordo um pouco. Não, o seu caso é uma exceção. Mas a gente também é um pouco mais exigente. Eu, no caso, eu tive um bom marido. Se eu um dia me casar novamente, eu quero um melhor. Ô Sandra, um pouquinho melhor, você já estava bom aqui? Só uma coisa, quando você fala se eu um dia me casar novamente, é uma dúvida que eu tenho, que eu queria inclusive perguntar para você e depois para vocês, né? Se realmente a ideia de, por exemplo, de namorar ou de vir a gostar de uma outra pessoa, mesmo muito tempo depois, aparece como uma espécie de traição. Nunca senti isso. Porque a experiência nossa é essa, de que as mulheres ficam melhor sozinhas. Mas não é só as mulheres viúvas, não, as mulheres em geral. Na minha opinião, eu acho que a mulher, ela se vira, vamos dizer assim, não temos mais fácil, eu acho que ela se vira melhor, talvez. Então tudo isso, sabe, por ela se virar melhor e por ela ser mulher, não sei, eu acho, na minha opinião, que fica mais fácil para ela, por exemplo. Entende? É uma posição um pouquinho melhor. Eu imagino isso, porque eu passei por essa coisa, eu sei lá. Saber administrar esse lado. A se acomodar melhor a solidão com a casa para tocar. E além do que, o número de mortes entre os maridos é muito maior do que entre as esposas, né? Tem muito mais viúvas do que viúvos. Então é uma coisa mais comum. A sociedade aceita mais passivamente uma viuvez feminina do que uma viuvez masculina. E por isso cria-se a imagem de que é mais fácil para a mulher. Mas falando em sociedade, a família como é que entra, hein? Por exemplo, os seus pais, etc., ou os pais da sua esposa, e tentaram envolver você e o senhor? Não, em hipótese alguma. Nunca passou pela minha cabeça ir morar com a minha mãe. Eu fiquei lá enquanto estava fazendo algumas cirurgias que eu precisava. 4 meses depois do acidente, eu voltei para minha casa com as crianças. E eles me deram muito suporte em termos de levar a criança para a escola, trazer da escola. Esse tipo de coisa eles ajudaram bastante, mas só. É mais fácil ou não é mais fácil para o homem ou para a mulher? Eu acho que é mais fácil para a mulher, exatamente o que ele falou. A gente vem, né, numa condição de saber administrar uma casa. Mas eu acho que ao mesmo tempo, como ela também falou, é difícil para a gente quando a gente tem que sair para a rua para trabalhar também. Então tem que conciliar esses dois lados. Pela necessidade, né? Para trabalhar é mais difícil. Por exemplo, no meu caso, né, que eu fiquei sem ter do que lançar mão, essa parte foi difícil, né? Foi muito difícil, porque eu precisei de ser auxiliada pelos parentes por um bom tempo, amigos, parentes, e eu vivia com minha mãe morou sempre comigo, ela me ajudou bastante também a cuidar das crianças, mas eu não abandonei o lar para sair para trabalhar fora, eu fiquei firme na minha casa. Diga lá. Eu estou observando é que há mais assim, tem que haver mais uma preparação das pessoas, não para a vida, mas sim para o fenômeno morte. E para que as pessoas aceitem essa presença, que é uma presença obrigatória na vida de cada ser humano,
e não tem idade, nem tamanho, nem cor, nem raça. Então, quando a pessoa recebe a morte na casa dela, ela tem que estar preparada para uma vida depois dessa morte. É exatamente o processo pelo qual eu passei. Quer dizer, a minha esposa, ela foi embora há 1 ano e meio, ela viajou. Para mim, ela viajou, ela não morreu. Então, nós não aceitamos a morte, nós aceitamos a vida. E para mim, ela viajou. Quer dizer, eu fiquei sozinho, mas essa viagem, e dessa viagem, então, eu tiro as experiências agora como viúvo. Então, como viúvo, vivo minha vida normal. Eu, na minha casa, eu sou a dona da casa e sou o dono da casa. Eu lavo, eu cozinho, eu faço tudo. Porque com a doença dela, eu aprendi a fazer tudo isso. É o que acontece com muitas pessoas que não se dão ao luxo de aprender as coisas dentro de casa, para quando surge uma dificuldade dessa, então ela se perde. Não, mas com licença, papai. Como é o nome do senhor? Antônio. Antônio, você se ouviu agora há pouco tempo, né? Pelo vídeo você foi aposentado, coisa assim. Então, é diferente de quando fica viúvo aos 30 e poucos anos, como é o nosso caso. Eu vivo há 10 anos, quando ela ficou doente, ela não podia mais fazer nada. Mas que idade você tinha? Hein? Quando ela ficou viúva? 53. Você já estava até se aposentado, alguma coisa assim? É diferente. Isso que nós estamos colocando também tem que levar muito em consideração. Porque quando a pessoa está aposentada, ela já, não sei, é um clima completamente diferente do que nós acabamos de ver aqui. Não é verdade? Completamente diferente. Completamente diferente. Entendo a posição do senhor, mas eu particularmente vejo diferente. Mas nós temos que preparar para... Se não preparar, nós preparamos do primeiro dia que nós nascemos. A partir do momento que nós nos perdemos por gente, nós vamos nos preparando. A criança hoje vê assim, meu tio morreu, a minha tia morreu, meu primo, ele já vem se preparando. Isso é automático. É só automático, na verdade? Então vai amadurecendo aquela coisa. E agora é um pouquinho diferente realmente da condição. Diga lá. Eu queria te perguntar como é que foi ser dona de casa, né? Dono de casa, cuidar dos filhos. Como é que foi? Porque seus filhos eram pequenos, novos demais, né? E você não casou, não fez nada assim, não se aliou a ninguém. Como é que foi isso pra você? Bom, novos demais é modo de dizer, né? Que minha filha tinha 10 anos e o garoto 8. E além do que, eu contei com o apoio da Madá, que trabalha lá em casa já há 12 anos. Então, essa segurança de cozinhar, fazer feira e tal, a Madá dá o apoio, né? Sem ela ia ficar muito mais difícil. Mas eu acho que a dificuldade maior são as decisões de educação de filhos, né? Enfrentar a adolescência de filho é difícil. A adolescência feminina é mais difícil ainda para mim, que sou homem. Eu sei viver, eu vivi uma adolescência masculina. A feminina eu não sei. Então, não foi fácil essa parte. Eu diria até não está sendo fácil, porque não dá para dizer que uma pessoa de 18, de 16 já concluíram, já são pessoas maduras, né? Mas eu acho que o X da questão é o amor que você dedica à criança. Se você está atento a ela, eu hoje trabalho 8 horas por dia, dou aula à noite, assisto aula à noite quando não estou dando aula, eu passo uma parte do dia na rua, trabalhando. E tenho um contato pontual com as crianças. Levo para a escola de manhã e depois eles voltam de ônibus. Fim de semana a gente passa junto, quando dá, né? Mas nesses pequenos dá para você ou para eles? Para eles, porque minha filha entrou na USP agora, por exemplo, então ela vai para um show do Lobão sexta-feira à noite, volta 2 horas da manhã, acorda meio-dia, vai sair com o namorado. E o senhor se deixou um pouco incomodado? Você se dedicou assim a eles e não vai ter a recíproca disso? Não. Eles se dedicaram demais a mim também. No começo, no início do período de viuvez, a pessoa mais doída em casa, eu acredito que era eu. E eles me super protegeram. Então, até hoje, eu, para ficar sabendo do problema deles, tenho que puxar com saca-rolho. Eles escondem o máximo possível para não machucar o pai, para não preocupar o pai. E eu acredito que nesses poucos momentos que a gente tem de convívio, o grau de honestidade, de abertura e de afeto mesmo na relação é o que garante o que eu considero até hoje sucesso em termos de educação. Uma menina de 17 anos fazendo faculdade na USP, um garoto de 16 no segundo colegial, eu acredito que sejam devidamente encaminhados, né? Estamos já, logo depois do comercial. Nesta segunda
segunda, no Gente que Faz, uma retrospectiva sobre coragem, persistência e ousadia empreendedora, na intenção de relatar a importância das empresas no desenvolvimento do país. Gente que Faz, especial, nesta segunda, logo após o Campeonato Brasileiro. Uma iniciativa Bamerindos, o Banco da Produção. Olha o carnaval com bobagem aí, gente! A fita dos bailes do Carnaval 92 do Rio de Janeiro já está à venda pelo telefone 011-884-7655. Toda a sensualidade, beleza e alegria, junto com o humor irreverente da turma do Café com Bobagem da Band FM. É o Carnaval com Bobagem da Videoban. Ligue já, 011-884-7655. Nunca mais. Se nos trai infantil, respire tranquilo outra vez. Peça pra mamãe que nos trai infantil. Nesta terça, 8 da noite, na faixa nobre do esporte, mais uma partida da Liga Nacional de Basquete Masculino. Em quadra, disputando todos os lances, Palmeiras e a Cal Corinthians Perdigão. Ao vivo, exclusivo, nesta terça, 8 da noite. Duas garotas com o mesmo problema, calor. Uma teve sorte, descobriu o condicionador de ar Fricon. A outra, nem tanto, optou por ar condicionado de parede. Vamos ver como fica essa história? O Fricon é fácil de adquirir, hein? É só discar e pronto. Os outros, nem tanto. O Fricon não precisa instalar, é importado, mas vem com o painel em português. Os outros precisam até de instalador. Enquanto o Fricon já está funcionando, os outros. O Fricon é leve, dá para levar para qualquer lugar. Depois do transtorno que é para instalar, os outros não saem do lugar. O Fricon tem também ar quente, os outros nem sempre tem. O Fricon também é desumidificador, ou seja, retira a umidade do ar. Os outros não, e no final custam um dinheirão. Condicionador de ar Fricon. Precisa contar o final da história? Ligue 887-9620. Todo mundo está falando do filme do ano, Meu Primeiro Amor. E agora já está em todas as lojas a trilha sonora com sucessos inesquecíveis dos anos 60 e 70. Temptations, Slam Family Song, Creedence Clearwater Revival e muitos outros. Meu Primeiro Amor, uma trilha imperdível em LP e cassete Sony Music Disco Band. Em Nova York, os homens de negócio leem The Wall Street Journal. Em Tóquio, o Nihon Keizai Shimbun. E em São Paulo, quem quer fazer um bom negócio lê o Primeira Mão. Primeira Mão, sempre um bom negócio. Muita força, muita resistência. É Clock, o produto natural Soromed. Em todo o país, nas capitais, no interior e nas mais distantes zonas rurais, eles estão trabalhando, se esforçando, enfrentando todas as dificuldades pelo nosso amanhã. São as professoras e professores de ensino fundamental. Aqueles que acompanham e orientam os primeiros passos das nossas crianças em direção a um futuro melhor. Valorizar o professor é um dever de toda a sociedade e do Estado. Silvês, esse é o tema do nosso canal Livre hoje. Diga lá. Bem, né, a viuvez, né, para muitas pessoas, né, ela é difícil, né? Para a mulher realmente ela é bem difícil, quando realmente ela não está preparada. Por isso ela precisa estar preparada, porque a separação para qualquer pessoa, ela se torna muito difícil, né? Para as mulheres, para os homens se torna mais fácil, porque as mulheres sempre dependem dos seus maridos. Então, você acha realmente que a separação é mais difícil para as mulheres do que para os homens? Aham. É mais difícil para as mulheres, porque o marido é sempre uma estrutura, né? Quando cai é como se cair uma estrutura. E por isso a mulher precisa estar preparada para isso. Né? Como eu não concordo muito com ele falou, né? Que desde criança
já preparada. A criança realmente ela esquece, mas essa preparação começa quando a pessoa já termina a adolescência. E que a gente fica preparado para essa separação da vida, né, que é a morte. Você tem experiência de separação? Bem, eu tenho experiência, quer dizer, com muitas pessoas que já faleceram, né? Irmãos, parentes, tios, né? Com mulher casamento também? Você já teve casamento? Você separou? Casamento ainda não. Porque eu acho que no casamento os homens ficam mais atrapalhados com mulheres quando separam. Mas o homem realmente, né, depende muito dele, né? Muitos, às vezes, né, se ele também tem que estar preparado para isso. No momento que ele casou, ele tem que ter essa preparação, saber que um dia um dos dois vai ficar separado. Né, que um pode ir primeiro. A questão da separação ser mais difícil para a mulher, eu acho que é porque a gente vive numa sociedade machista, onde ser viúva é uma condição bem mais confortável do que ser separada ou divorciada. Porque a viúva é uma pessoa que, coitada, né? O marido morreu, deixou por uma fatalidade. A separada geralmente é vista como aquela que não conseguiu manter seu casamento. E se ela sai para tomar um chope com os amigos, ela sai para galinhar. Se a viúva sai, ela sai para distrair. Não é a minha opinião, mas é a sociedade machista. É assim mesmo, Fábio? É assim mesmo. Então Pelo contrário, quando é viúva, as pessoas pedem força, sai de casa, vai arejar. É verdade. Eu tenho amigas minhas que são separadas, é como ela falou. Deixa ela queimar pneu, deixa ela queimar. Ela tem tudo de graça. Ela anda de ônibus de graça, ela tem trem de graça, ela tem tudo de graça. Quem é a viúva? A viúva sou eu. Deixa ela passear, deixa ela, vai se divertir. Vai, mãe, vai. E me diga uma coisa, se viúva tem seu charme, tem seu... Os filhos ficam empurrando, criança não deve se granizar. Mas tem suas vantagens de ser sozinho? Meus filhos já são avô. Como? Meus filhos já são avô. E a senhora é bisavó? Eu sou bisavó. Quantos anos a senhora tem? 66. A senhora acha que ficar viúva conserva melhor? Não. Quer ter marido? Porque aqui também eu estava olhando para o Armando e para o Ademir, eu achando uma cara ela sabendo viver, ela conserva a vida. E ela vive a vida. A viúva vive melhor que a mulher casada? Vive melhor. E como? Porque a viúva sabe onde está o marido, né? É isso mesmo? A viúva sabe onde está o marido ou não tem mais interesse em saber? Ele está fechado, não faz sem ordem dela. Ela anda com a chave. Viu, gente? Esse é o nosso canal livre hoje. Cláudio. Então, eu ia falar, que estão comentando, sobre a viúva alegre. Eu acho que, talvez pela faixa etária, eu não saí da casa dos meus pais para casar. Eu saí da casa dos meus pais para viver minha vida. E aí, nessa vida, eu conheci o marido. Então, sei lá, o casamento para mim era uma coisa maravilhosa, e foi maravilhosa. Então eu não tenho necessidade de sair para badalar, sabe? Essa coisa de... Como é que você falou? Não, isso, claro, é importante. Não, mas eu devo queimar as rodas do pneu, como é que é? Já queimou o asfalto antes? Agora também acontece, por exemplo, como eu estava falando, quando eu fui deixar minha filha na escola, ela tem 2 anos e meio, o primeiro dia me deu uma neurose, porque ela simplesmente achava que ela fosse recuar, ela me deu tchau e foi pra sala de aula. Foi aí que eu percebi que de repente estava na hora, entendeu? De eu me libertar um pouquinho dela, que ela estava fazendo a vida dela. Na Lourdes, você acha que a mulher viúva, isso vale para os homens também como pergunta, fica meio dependente dos filhos também? Além dos filhos mais ligados na mãe, a mãe fica mais ligada nos filhos do que deveria? Depende da mãe, né? Eu, por exemplo, fiquei muito ligada a ele, e porque eu achei nos 4 filhos que eu tinha obrigação, eu achei uma obrigação
de mãe, continuar a viver com eles da melhor maneira possível. Então nós nos unimos para resolver... Mas a senhora está falando aí para o bem deles. Eu estou perguntando o inverso. E a senhora também não ficou meio ligadona a eles para o bem da senhora? Quer dizer, para realizar ou resolver a necessidade sentimental. Sim, para resolver o meu problema também, porque eu sentia que não tinha a minha personalidade, o meu jeito de ser, não servia para ir procurar um marido, um companheiro. Nunca tentou achar outro Não, marido? Nunca tentei. E a senhora hoje, por exemplo, cobra um pouquinho dos filhos, isso? Não, nunca. Que pena que eles não estão aqui para a gente poder... Mas eles estão ouvindo. Gente, mas poder conferir realmente. O meu caso é Para escandaloso. conferir? Pode perguntar. Eu acho que o meu caso é escandaloso, porque quando eu acordei do acidente, fiquei sabendo que minha esposa tinha falecido, a primeira reação da gente é achar que é uma injustiça do destino, que quem tem que ter morrido era eu, não ela, está tudo errado e tal. Então eu queria morrer junto. E daí você olha para o lado e fala, não, tenho 2 filhos, eles não podem perder o pai e a mãe, já perderam a mãe já é muito, deixa eu me recuperar rapidinho para administrar. E daí passei a dedicar toda a minha vida a eles. Eu era funcionário público, eu trabalhava no Banco Central, então eu fazia jornada de 6 horas para poder dar mais atenção às crianças. E durante alguns anos, toda a minha vida foi dedicada às crianças, até que começou a sufocar. Eu comecei a perceber que eu estava sendo mais prejudicial do que útil para as crianças. Aí tive que tomar uma decisão difícil para mim, sozinho, né, de funcionário público, estágio, com uma belíssima assistência médica, clube, diabo, bom salário, carro do ano, jogar tudo isso para cima, para sair de cima das crianças. E fui trabalhar no Unibanco, em jornada completa de trabalho, dar aula à noite, me dedicar mais ao trabalho e soltar um pouquinho mais as crianças. E quando eu fiz essa opção, embora correndo todos os riscos de poder vir a perder emprego e obrigar as crianças a passarem mais dificuldades, eu percebi que eles ficaram mais autônomos. A vida deles começou a crescer, a evoluir mais independentemente. Acho que você também se soltou com isso, né? Muito provavelmente. Eu agora direciono mais da minha atenção ao trabalho do que à vida das crianças. No meu caso, eu fiz exatamente isso, ao contrário dele. Eu não fui em cima dos filhos. Pelo contrário, eu quis que eles começassem a ter vida própria, mesmo pequenos, com uma certa orientação, porque até quando a mãe era viva, a mãe prendia demais. Mas nem para andar de ônibus, se tivesse que andar, e a escola não podia ir. Se um dia não desse para levar, é coisa assim, que o ônibus passava até na porta. Então eu senti isso aí, que eles cresceram. Após isso tudo, essa fatalidade, eles cresceram. Cresceram, sabe, de uma maneira... A fatalidade ajuda as crianças a crescer? Não, ajuda. Eu não estou dizendo que ela ajuda. Ajuda, sim. Em determinados, né, ela pode, no meu caso, por exemplo, não sei, no meu, ajudou por um lado, porque prendia demais, eles eram ali, aí começaram a sair, começaram a ter vida mais própria. Era um sistema que ela, por exemplo, segurava, não é verdade? De medo, aquela neurose de assalto e tal. Mas de todo modo você não ficou muito ligado a ela? Não, eu não fiquei. Que você foi buscar outra mulher. Exatamente, eu não fiquei, porque eu como ele disse assim, imediatamente ao ocorrido, ele, no caso, ele ficou assim, traumatizado, ficou com aquela coisa, queria morrer junto e tal. Nos primeiros momentos a gente também ficou desesperado, porque parece que cai assim toneladas nas costas da gente, né? Um troço terrível. Aí depois quando a gente começa a esfriar um pouco, começa a pensar, começa a colocar as ideias mais em ordem, a gente começa a ver que não é bem por ali. Então foi onde a gente começou a mudar as coisas e vamos partir para frente. E aí foi aí que você resolveu casar de novo? Não, resolvi depois, né? Não, foi calma. muito tempo depois. Não foi muito tempo não, depois? Um ano e pouco depois. Tá certo. E essa segunda mulher era parecida com a primeira? Não. Assim, nesse sentido que ele perdeu filhos? Não, nem tive filho com ela, né? Não sei, mas eu digo, ela assumiu o cargo de mãe dos seus filhos? Não, porque ela era bem mais nova também. Quer dizer, assumia, vamos dizer, dizia que assumia, né? Mas hoje, inclusive, ela reconhece que era um pouco nova demais. Pro cargo, né? Vamos dizer, não casou só com homem, casou com homem, dois filhos. Exato. Hoje ela entende isso, aquela coisa toda, né? Mas a dona Lúcia estava dizendo que a diversidade amadurece os filhos. Amadurece a todos, eu acho. Amadurece porque eu tenho o exemplo dos meus filhos, né? Que o maior tinha 15 anos. Era uma criança de 15 anos.
E ele se tornou um homem com toda a responsabilidade da casa. Os irmãos respeitavam e respeitam até hoje a autoridade dele e o aconselhamento dele. E depois a minha filha também foi trabalhar, então eles se uniram para enfrentar a vida. Então, certamente, se eu fosse ao contrário, se eu tivesse morrido e meu marido tivesse ficado, eles não seriam o que eles são hoje. Porque eles saíram em demanda da vida. Eu acho que a conclusão, então, é que não existe regra. Quer dizer, morrendo uma pessoa da casa, não é necessariamente as crianças amadurecem. Elas podem, pelo contrário, ficar traumatizadas e se recusar a crescer. Não, mas os meus não recusaram, é isso que eu estou dizendo, estou falando do meu caso. Os meus não se recusaram, ao contrário. Nós podemos então generalizar assim, toda grande experiência dramática obriga as pessoas ou a criar juízo ou a se arrebentar de vez. Exatamente. Por tudo ou nada. Nenhum partiu para o vício, nenhum partiu para o álcool, para nada, para a prostituição, nada. Eles procuraram me ajudar. A situação de adversidade grande provoca isso mesmo. Eu acho que em todas as épocas, né? Ou o indivíduo reage e mobiliza forças que ele nem suspeitava que tinha. Então ele abandona tudo. Ou então ele relaxa e se vê perdedor diante da vida e aí ele fica sem condições de rebater. Fica acovardado, né? Mas é um jogo pesado, né? É pesado, tanto é pesado. É muito pesado. Tanto é pesado que foi o que eu disse. Colocou as ideias em ordem, deu uma, por exemplo, mexeu, aconteceu uma coisa que aconteceu como um formigueiro. Alguém passou lá e passou o sapatinho, as formigas ficaram tudo perdidas. Aí daí 3, 4 dias elas começaram a se ajeitar de novo. Então é essa coisa. Esse mesmo, o meu caso foi esse. Diga, senhora. Eu acho que uma mulher vive muito mais tranquila, viúva, do que o homem. Se a mulher tem sua distração, pode cuidar na casa, nas plantas, tem cachorro pra gente cuidar, tem gatos. A gente leva uma vida melhor do que o homem. O homem não, o homem que fica viúvo, ele fica perdido. E a mulher não. Eu acho que a mulher fica melhor sozinha sempre. Diga, você perdido pouco tempo, não sei, viu, né? Bem, na verdade, fiquei uns 4 meses perdido. Mas aí encontrei o eixo, procurei uma terapia, né? E minha mulher sempre, quando viva, dizia, olha, vai fazer terapia que é bom. Eu falei, não, isso é pra gente que usa muleta. Eu caminho com minhas próprias pernas, eu não preciso de terapia. Bom, ela veio a falecer, procurei a terapia e ajudou. Foi um negócio que valeu, foi um ano de terapia, eu acho que foi um... Você ficou viúvo bruscamente também? Ou... Não, ela teve 2 acidentes vasculares cerebrais. Um ano se recuperou, ela tinha 35 anos, se recuperou, ela era professora da PUC, voltou a dar aula na PUC, após uma fisioterapia, e exatamente um ano depois, teve um segundo acidente vascular, e aí foi fatal e ficou numa coma durante 4 meses. Porque, de todo modo, você acha, olhando hoje, que o fato da pessoa morrer, vamos dizer assim, não tão abruptamente, ajuda você tem filhos também? Tenho. Ajudou você e a criança a ir se adaptando à situação? Veja, ajudou sim, ajudou, mas foi ao mesmo tempo meio traumático. Levei as crianças para vê-la na situação que ela estava num coma vazio e talvez a figura dela, né, careca, ela tinha realmente feito uma punção para poder vazar o sangue, então que ela ficou uma marca que elas não quiseram mais ver a minha mulher de casa. E eu fui paulatinamente apontando que não tinha saída. Ajudou muito a que elas não tivessem um trauma muito grande. Então já logo depois de começar. Leslie Caron, Cary Grant. Numa ilha, ele é observador da marinha durante a guerra. Mas, de repente... Depressa, vamos embora. Papai Ganso, diversão no Cinema da Tarde, nesta terça, 3h15. E logo após, em debate, o fascínio pelo proibido, Canal Livre. Bolas ou Cruzeiro? Cruzeiro. No Caribe. Homem ideal? Doido. Um tipo de música? Brasileira. Adoro.
Você compara preço? Sim, mas de qualidade eu não abro mais. Cozinha italiana ou francesa? A minha. E o que não pode faltar na cozinha? Uma boa dica de receita e um segredinho. Caldo. Quinoa. Quinoa é você. Quinoa é melhor. Varizes e hemorroidas são causadas pela má circulação. Nova Rotina elimina a dor, aumenta a resistência das veias e normaliza a circulação. Nova Rotina. Nesta segunda, 8 da noite, gols e os melhores momentos do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E às 9 da noite, o Verdão enfrenta a Arte Carioca, Botafogo e Palmeiras, ao vivo para todo o Brasil. E para o Rio de Janeiro e Bahia, direto do Beira-Rio, você acompanha Internacional e Bahia. 2 jogos com transmissão simultânea na faixa nobre do esporte. Nesta segunda, 8 da noite. O Bombom apresenta Doces Lembranças. My world is like a river, as dark as Ninguém resiste. O Bombom é bombom demais. Atenção para essas ofertas da Forma da Amazônia. Este é ESCA 2000, um relógio elegante para quem tem muito bom gosto. Ligue já para 011 1406 e peça o seu. ESCA 2000 é análogo, quartzo, tem mecanismo suíço, caixa cromada, pulseira de couro costurada. É a prova d'água e tem fundo de aço inox. Ligue agora mesmo para 011 1406 e peça seu ESCA 2000. Ou faça seu pedido por carta. E agora mais uma oferta Forma da Amazônia. Este é Premium, um relógio para os jovens de todas as idades. Peça o seu agora mesmo, é só ligar para 011 1406. Premium tem o seu estilo. É digital, quartzo, tem caixa metálica e pulseira plástica. Marca horas, minutos, dia e mês. Não perca tempo. Ligue agora para 011 1406 e peça seu Premium. Você merece um Premium. Compre pelo correio. É rápido, é seguro. Forma da Amazônia, ofertas de qualidade com toda a comodidade. No ar, mais uma edição do Repórter Semanal. Denúncia! Os menores estão cada vez mais envolvidos com o crime. Mas você condenaria uma criança dessas? E escândalo! O caso Magra ainda vai dar muito o que falar e a revista Semanário mostra quais as cabeças que podem rolar junto com a do ex-ministro. Todo mundo nu! Semanário mostra como vai ser o maior encontro de nudistas do mundo aqui no Rio. Revista Semanário, informação do jeito que você gosta. Avisei, esse é o nosso canal livre hoje. Diga, Santão. Eu estou vendo o depoimento do entrevistado e é uma outra faceta do outro lado da moeda. O viúvo que fica com as crianças pequenas para cuidar, ou a viúva. Mas há o viúvo ou a viúva que fica com os filhos já adultos. E depois de passar daquela fase, esses filhos adultos vêm sufocar o viúvo pelos bens que ficaram. Não pela pessoa, mas sim pelos bens que ficaram, com o medo da perda para uma mulher ou para um homem. Então os filhos adultos sufocam esse viúvo e não permitem que ele tenha a sua própria vida. Seu Antônio, isso aconteceu com o senhor? Aconteceu comigo. Quer dizer, os filhos, de repente, começam a achar assim que o papai está meio velho já, meio bobo, de repente vai se encantar com a menininha e ela vai tirar toda a grana do papai, é isso? Não, eu arrumei uma namorada. Arrumei. Então as filhas vieram em cima as filhas, né? As filhas do eu já vi umas histórias de filhos que inclusive invadiu as casas do pai, pegar vaso, tapete, quatro. Então eles tentaram me sufocar, mas como eu tenho uma personalidade muito forte diferente, porque eu sou aposentado, eu trabalho e sou ainda presidente do Clube da Terceira Idade que está aqui junto de Caieiras, então não me permiti que os filhos me sufocassem. Mas eu tenho casos no meu clube que os filhos sufocaram. E venderam até a propriedade da própria família para dividir o dinheiro. Depois o viúvo ficou abandonado. Essa é outra faceta da moeda que não foi discutida aqui. Então, esse aí é um lado bem, vamos dizer assim,
vamos dizer assim, pouco sentimental, né? Desumano. E bem mais prático de alguns filhos, né? Eu já ouvi histórias desse tipo, sim, e eu acho que foi muito bom o senhor colocar isso. Sim. Eu queria perguntar para o senhor Antônio, que no primeiro depoimento dele, ele falou que a esposa estava viajando. Eu queria saber se tem algum fundamento religioso. E o quê? A viagem, o senhor falou que a sua esposa está viajando. Isso aí tem uma base religiosa, sua maneira de pensar. Tem um fundo religioso, fundo espírita. No espiritismo não se aceita a morte, só aceita a vida. Então quando a pessoa parte dessa vida para outra, então ela foi fazer uma viagem. Porque amanhã ou depois, para nós espíritas, ela pode se manifestar em algum médio e trazer uma mensagem de conforto para a gente. Aconteceu? Como a minha já trouxe para mim. Aconteceu? Aconteceu. E a senhora, hein? De vez em quando dá uma choradinha aí, ainda está chorando? Não, 10 anos. Ah, eu não sei, viu, seu Salvador, mas eu acho que 37 anos uma pessoa que vive com outro não esquece facilmente. A senhora tinha quantos anos quando ficou vivo? Eu tinha 55 anos. 55. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho A senhora já era assim mais emocionada e de se emocionar muito antes de ficar viúva também? Mas agora, quando eu lembro. Antes, enquanto era casada, não era assim de chorar fácil? Não, acho que a mulher tem momentos que chora. Agora? Mas eu acho que agora... Não só a mulher. É mais. E os filhos se dão bem com a senhora? Então, tenho 2 ótimos filhos. O que foi que a senhora estava falando? Em todos os lugares que a gente se encontra com ela, desse jeito, as lágrimas sempre correndo. Sempre. Em todos os lugares que a gente vai. Já fez algum tipo de tratamento para isso também? Assim como se fosse depressão? Não sei, ultimamente estou sofrendo muito do coração, muito fiz cateterismo, né? Não, mas depressão. Depressão não. Não, mas ficar chorando assim fácil, às vezes é depressão também. Ou é saudade mesmo do marido? Saudade. Ele era bom, tão bom assim? Elas podem falar. É verdade mesmo? Os caeiros podem contar isso. Era ótimo. Ele era um homem ótimo. Bom. Hein? Todos que estão aqui, que conheceram ele, podem falar. Verdade mesmo. É mesmo? É verdade. Diga, senhora. Meu filho começou a ficar bom, morreu. Mas era ruim, ciumento. Ele tinha vontade de me matar. De tanto ciúme que ele tinha de mim. Ele falava que se ele soubesse alguma coisa, ele cortava tudo a minha cara. O canivete. Mostrava o canivete pra mim. E depois que ficou velho, começou a melhorar um pouquinho? Foi. Ele passou uma fase de doença, ele ficou muito ruim, muito doente, e melhorou, sarou, ficou bom. Eu fiquei até meio assustada, porque ele estava modificando. Ele modificou de uma tal maneira que assustava a gente. Ele não era de sentar, conversar comigo, fazer carinho, me abraçar. Não era. E começou a fazer. Eu falei, meu Deus, aqui está chegando o fim. E ela? Bem, quando se fala na obediência, né, dos filhos na viuvez, né, isso acontece muito, depende muito do procedimento dos pais, né. Por isso, os pais ficando viúvos tem que ter assim, uma habilidade, né, muito sensível, né, muito assim, carente como as crianças, né. Agora, eu não concordo muito com o que ele disse, né, depois que morreu, ela vai manifestar, isso realmente não vai acontecer. As pessoas têm que ter o seu sentimento natural. Então, O que não vai acontecer? A pessoa morreu, se manifestar novamente, isso não vai acontecer. Você sabe, não? Aham. Você sabe? Sei. Quer dizer, isso, nenhuma pessoa que morreu vai se manifestar para aquela pessoa. A não ser que ela tenha autoridade para se manifestar a essa pessoa. Então, as pessoas têm que ter uma tendência natural, né, que partiu dessa vida, pode um dia se encontrar, mas não nesse termo agora, nesse momento que nós vivemos. Meu, quem viu a experiência fui eu. Ô, Cláudia, quando a menina vai crescendo, vai começando a querer ficar mais gente, mais independente, há uma tendência da mãe, quando sozinha, a ser mais tolerante ou ser mais exigente na educação?
mais exigente. Na senhora já sei que é mais exigente, tá brava, é mais tolerante assim de super proteger ou é um super proteger e cobrar ao mesmo tempo? Não, acho que no meu caso é uma tendência a super proteger e isso é errado, né? Ela vai ficar meio mimadinha, é? Talvez. Você pensa em se casar de novo? Tenho. Mas tem longe ou perto? Não, perto. Né? Já tem alguma... Não tem ninguém. E você, Ademir, você como pai, virou mais protetor ou mais... Não, a gente sempre protege, né? Sempre a gente vive um pouco protetor. É uma coisa, é uma tendência natural, né? Mas como é que eles saem tão bons filhos? Em geral, quando a gente protege muito, eles folgam. Eles não folgaram? Não, porque você mesmo disse que a sua mulher, né, a mãe dele, era meio autoritária. Não, ela é autoritária e levava ali, né? Mas acontece, a gente precisa saber dosar as coisas. Você tem que dar liberdade com seriedade, não é verdade? Tem que ser uma coisa mais ou menos ali, balanceada, senão... A minha experiência é similar à sua. Quer dizer, a minha esposa era mais autoritária, mais rígida, mais regrada nas coisas, tem hora para fazer tudo, e eu sempre fui mais liberal. Fica um medo, Armando, de que aconteça coisa ruim com as crianças? Quer dizer, a criança demora para chegar em casa, já começa a bater o coração. Mas eu sou uma péssima mãe, então eu durmo, e daí quando eu acordo na manhã seguinte, eu acordo com remorso. Como é que eu pude dormir deixando minha filha na rua? Ainda hoje, como mãe, sou péssimo. Ainda hoje, eu tenho uma filha com 19 anos e tenho um filho que vai fazer 18, com 17 anos e pouco. E tem motos, tem carro. A gente fica preocupado, ele tem uma cabeça muito boa, é inteligente, é muito responsável, os dois. Mas a gente fica preocupado, hoje eu me preocupo, se Deus determinada hora eu estou em casa, não sair, a gente fica preocupado, é uma coisa natural isso aí de um pai, natural. Ainda assim, os filhos são, no meu caso, excelentes, então fica realmente, é uma coisa natural. Mas aí o quê? Medo de que aconteça mais tragédia? Não que aconteça tragédia. Eu durmo talvez até por excesso de medo. Não, eu realmente não durmo, difícil. Quer dizer, você fica ali esperando, olhando o relógio. Eu não sei onde é que está, a gente fica preocupado. Normalmente a gente sabe onde é que está. Mas às vezes vai numa festa, não sabe quanto tempo demora, aquela coisa dos amigos e tal, né? A gente sabe que está cercado de amigos bons, tudo bem, uma moçada tudo muito boa, que eu mesmo saio para me divertir com eles às vezes. Então a gente... Você está namorando também, não? Não, totalmente não. Você casou de novo e não gostou da brincadeira? Não gostou da brincadeira. A gente gosta da brincadeira. Quer dizer, casar não, né? Dá um tempo aí pra você. O meu tempo tá durando já, hein? Tá durando. Voltamos já logo depois dos comerciais. Um time de ótimos profissionais do jornalismo está preparando o novo Jornal Bandeirantes, que estreia hoje, dia 23, com a minha participação. Assuntos mais detalhados, análises importantes e o bom humor brasileiro esperam por você. Não perca. Até lá. Oferecimento Ford Versalhes, o 4 portas mais veloz do país. E Investimentos Bamerindos. Faça seu dinheiro fazer você mais feliz. Entre neste mundão de prêmios Plasmatic e Transvídeo e concorra todas as semanas a muitos prêmios. Para participar é muito fácil. Na compra de qualquer produto Plasmatic ou fitas da Transvídeo, você exige o cupom, preencha-o corretamente e envia para a Caixa Postal 1575 São Paulo. Você concorre todos os meses a um Fiat Uno Mille zerinho. Ainda há tempo para você entrar nesse mundão de prêmios. Corra ao revendedor Plasmatic e, é claro, aproveite as nossas promoções. Plasmatic, essa antena pega! Olha o carnaval com bobagem aí! Já está à venda pelo telefone 011-884-7655. Toda a sensualidade, beleza e alegria, junto com o humor irreverente da turma do Café com Bobagem da Band FM. É o Carnaval com Bobagem da Videoban. Ligue já, 011-884-7655. Temporada 92 da Bandeirantes. Determinação, força, vibração, desafio, a paixão pelo esporte. Vem aí o maior evento do ano, as Olimpíadas de Barcelona. Aqui na Bandeirantes, você vai acompanhar a Maratona Olímpica dos Jogos. Cobertura total.
24 horas no ar. Luciano do Vale comanda a mais completa equipe de esportes da TV brasileira, trazendo até você todas as competições ao vivo. Barcelona 92, o homem ultrapassando seus limites. Em julho. Oferecimento Guaraná Antártica, este é o sabor. E Loterias da Caixa, a sorte federal. Preste bastante atenção nas vantagens que a Metrópole Saúde oferece, antes de se decidir por qualquer empresa. Thaís, qual a primeira vantagem aqui da Metrópole? As duas primeiras parcelas são iguais. O cliente fazendo o contrato, ele paga a primeira e 30 dias depois ele paga a segunda no mesmo valor. Qual a segunda vantagem? São os nossos reajustes. Eles não são calculados nem pela TR nem pela inflação. Eles são em cruzeiro. E a terceira vantagem, qual é? É a isenção de carência para alguns tipos de exame e consultas imediatas. Qual é a quarta vantagem? É o preço. Nós temos planos a partir de R$ 19,165 por pessoa e por mês. Pode repetir o preço? R$ 19,165 por pessoa e por mês. E a quinta vantagem, falo eu. Você sabia que a Metrópole Saúde é uma empresa com 26 anos em assistência médica hospitalar? Aqui você é atendido com respeito e não enfrenta filas. Agora você tem uma opção. 231-1122. Metrópole Saúde. Ligue pra gente. Se pintar aqui leva pau. A gente sabe bem escrever por colocar cloro na água quando não for dessa vez. Cloro também em frutas e verduras. Lavar sempre bem as mãos e pegar esse folheto aqui para ler. Se depender da gente, ele não entra aqui em São Paulo. Aqui para ele, ó. Ajude São Paulo a dar um pau no cólera. Sambanejo, os grandes sucessos da música sertaneja para você curtir em ritmo de samba. Sambanejo, um lançamento Continental Discoban em LP e cassete. Canal Livre. Oferecimento Caldos Quinó. Quinó é você. Quinó é melhor. Hoje o nosso programa é sobre a viuvez. E algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas aqui é que realmente ninguém quis saber de casar mais, né? De todos os viúvos que estão aqui, que são vários, ninguém se casou de novo. O Barão de Sararé, que era um humorista famoso nos anos 30 e 40 no Brasil, dizia isso, né? E os homens que se casam pela segunda vez são indignos de ter ficado viúvos. E parece que aqui todo mundo levou a sério isso e ninguém quis saber de perder esse direito. É um privilégio de alguma maneira, mano? Ou não é? Ou é o medo mesmo que trava tudo? Não, existe a questão do medo, mas existe também o privilégio, né? Toda vez que a gente fala sou viúvo, o olhar das mulheres, especialmente, volta falando, ó, aí você já gostou. Isso aí acontece com a mulher também. Também acontece com a mulher? Também é um bom papel social, o Rio. É uma carta que a gente puxa da manga do colete na hora de As uma mulheres são paquera. meio maternais diante de um homem vivo? Bastante. E ao mesmo tempo são um pouco exigentes? Não, acho que são mais carinhosas. Elas querem casar com o viúva? Ah, querem, todas. É uma loucura. E aí você tem medo ou é mais realmente uma convicção, hein? Não, tem duas coisas. Primeiro é as crianças, que eu acho que o casamento do crianças, viúvo... você fala muito das suas crianças, que não são mais tem crianças, uma mãe, eu sei, mas estão com quase 18, 17 anos de idade, você não chama de crianças. Eles vão crescer um dia ou não? Vão, já estão crescendo. É igual as mães de meu, hein? Os seus já são crianças também? Não, o meu sou homem. Mas o viúvo não pede uma outra pessoa em casamento, faz uma assembleia de casamento, né? Junta aí seus filhos, junta o meu, será que pode, será que não pode? Então eu sou contra disso. Casamento tem que ser atitude a dois. Daqui a alguns anos eu vou estar sozinho, sem crianças, e daí eu vou estar em condições de casar novamente. Eu não quero ficar velho sozinho, isso com certeza não. Você acha que os filhos, de alguma maneira, também traumatizados pelo que aconteceu,
podem não ter muita pressa de se apaixonar, de se soltar sentimentalmente, porque esse medo que você falou aí meio de brincadeira, mas que eu tenho certeza que é sério, de se ligar sentimentalmente de novo. Você acha que aconteceu também para os seus filhos? Eu acredito que não. Pela experiência que minha filha tem vivido, eu acho que não. O garoto ainda não chegou lá, mas eu acredito que não vai ter esse tipo de preocupação, não. Eu queria ter a exceção que justifica a regra. Eu casei de novo. Você casou? Um ano após, exatamente. Eu voltei a casar e tenho uma filhinha de 5 anos. Pai avô, mas tô, né? Você está casado e está bem casado? Estou casado. O medo... Não, eu já entendi. O medo não te pegou? O medo? Esse medo de sofrer? Não me pegou, não. Eu não abusei da condição de viúvo. Não me pegou mesmo. Porque você não teve medo de sofrer outra dor de perda? Não. Quer dizer, veja, as perdas sempre foram uma presente, né? Uma realidade presente para todos nós. Nós estamos aqui, é gozado. Eu sempre me preparei para a minha morte e preparava a minha mulher, a Sandra, para a minha morte, porque naquela época eu fazia uma luta de resistência contra o regime autoritário da época. Então eu sabia que ia para o trabalho, mas não sabia que ia voltar e explicava para ela. No entanto, de repente, foi embora a ditadura e minha mulher veio a falecer. E eu não estava preparado para a morte dela. E para a morte da ditadura, você estava bem preparado? Ademir, como é que ficou você do ponto de vista sentimental hoje? Travou também ou não? Quer dizer, o coração está aberto ou, na verdade, vai precisar aparecer assim, uma espécie de musa extraordinária para que você possa repensar no assunto? Mas eu não diria travado. Está aberto. Só que o que acontece é que hoje a gente é um pouco mais exigente. Percebe? Então você fica mais exigente. Eu acho que alguém aqui, olha, ela está até... A senhora está confirmando, a gente fica... até fazer uma aproximação de vocês. Por que não? Não tem problema. Não fica vermelha, né? Não tem perigo. Eu criei hábitos na minha casa, eu moro sozinha. Os meus filhos... Hoje tem quantos anos os filhos mesmo? 6 e 7. Então a gente cria hábitos. Eu não sei, quando vem algum irmão meu na minha casa, eu fico pensando, eu acho que eu não sei como lidar com essas coisas, de ter uma outra pessoa. Eu fiquei, vou fazer 7 anos de viver, são 7 anos que os meus filhos, é uma vida diferente, porque os meus filhos eram muito pequenininhos, quer dizer, a Mariana era pequena, o Bruno não tinha nem nascido, então é uma vida diferente. Eu nem tive uma vida em comum com meu marido, com os filhos. Então é uma vida completamente diferente, criei hábitos novos. Então para mim um casamento novo é complicado, até porque minha vida profissional, eu tenho uma militância política, então que já tinha um pouco na época de casado, mas por ele não ser do partido, não concordar com algumas ideias, então eu não participava de reuniões, eu só era filiada. Hoje eu posso militar, eu me dou esse luxo de poder... E namorar também? Também. Quer dizer, mas casar não quer? Não. Mas namorar sim? Eu sou contra o casamento, mas não é uma coisa assim, que pode um dia aparecer uma pessoa que me faça mudar de ideia. Mas todo mundo tem um freio de mão puxado? Eu tenho uma resistência. Uma resistência maior do que tinha antes? Não, eu não tinha resistência. É que eu vivo tão bem, sabe? Eu posso fazer tudo o que eu quero, até ter uma vida sexual, sem ter que dividir a cama, a pasta de dente, sabe? A gente vai se encontrar a hora que tem vontade. Quando a gente namora, você só se encontra com a pessoa quando você tem vontade. Quando tá morando junto, tem dia que você não tá afim de conversar e o outro tá lá querendo falar. Então Cláudia, como é que você se posiciona para valer diante disso? Tenho medo ou não tenho medo? Tenho medo. Mas um medo especial de repente ter que se encantar ou se ligar a alguém e outra vez ser privado. Isso eu não tenho medo de perda, não. Isso não. Acho que eu tenho mais medo de se entregar mesmo. Acho que é um medo geral, todo mundo tem. Um medo que todo mundo tem. Você não acha que é um medo... Não, o medo quer dizer, você não considera um medo específico do viúvo? Não considero, não. Não, porque eu estou tendo a sensação que os viúvos são mais travados, ou porque não gostaram muito do casamento, ou porque gostaram muito do casamento. Em ambos os casos não querem muito saber do casamento de novo. É a impressão minha, Ana Lúcia? Eu nunca pensei em casar. Nunca. E viveu bem?
Viver Do muito ponto de vista bem. pessoal. Agora, fora os Pessoal, filhos. muito bem. Muito bem. Eu acho que Deus foi muito misericordioso comigo, que não tive necessidade. Não senti necessidade nenhuma de companheiro, nem de sexo. Nem de sexo, nem de nada. Nem de sexo. Eu queria convidar os viúvos, os solteiros, os casados para levar os seus filhos e netos para assistir As Aventuras de um Espantalho, que é a nossa peça, que está passando no estádio do Embu, domingo às 4 horas, uma única apresentação. Esse domingo agora? Esse domingo agora, dia 29. Tá feito o convite. Olha, namorar, tá nos seus planos ou não? Tá. Tá logo? Porque assim todo mundo falou que tá, mas ele, por exemplo, a Amanda disse assim, bom, eu não vou envelhecer sozinho. Né? A Sandra, pelo que eu entendi, também não vai envelhecer sozinho. E você é para mais breve ou é também para não envelhecer sozinho? Para logo? Você me apresenta alguém? Ademir, você tem planos de casamento? É como eu disse, no momento eu não tenho planos, não tenho ninguém, então a gente não sabe, mas eu acho que tem possibilidade, tem que não, porque ficar sozinho é uma barra. A gente, meus filhos, eles saem, a gente está sempre sozinho, via de regra, acaba sendo sozinho, de repente você está, como nós estamos aqui, reunidos. Daqui a pouco, cada um vai embora, no nosso caso, por exemplo, se não tem a família, não tem os filhos juntos, você acaba ficando sozinho. Se você vai para outro canto, isso é uma realidade que muitas vezes muitas pessoas não falam isso, mas é uma verdade, a gente sente muita solidão. A minha mãe mesmo disse, olha, você precisa arrumar uma mulher, você precisa casar de novo, você não pode ficar sozinho. E ela cansa de falar isso, porque ela me chama de menino até hoje, não está brincando com o seu filho criança, minha mãe me chama de menino. Então, Canal Livre fica por aqui, volta amanhã às 5h15 da tarde para discutir se existe mesmo fascínio pelo proibido. Até lá. Assista agora Agrojornal e depois Jornal de São Paulo. Hoje no seu fim de noite, Flash com a Mauri Júnior. E de segunda a sexta, 10 da noite, sempre um filme de sucesso no Festival de Cinema.